Bem, a questão que se coloca agora é como delimitar essa bacia hidrográfica, como definir as fronteiras dessa bacia. E é isso que iremos discutir agora. Então, de fato, a separação da bacia hidrográfica da sua vizinhança pode se dar a partir de três critérios. Primeiro, poderia ser considerado um critério geológico. Segundo, freático. E o terceiro, topográfico. O critério geológico iria identificar qual seria a altura, né? Qual é o nível que teria aqui a rocha sã, impermeável. Obviamente esse critério é muito difícil de ser identificado porque precisaria estudos de geofísica para poder fazer essa identificação, né? O outro critério seria utilizar o divisor freático, que também mudaria esse nível no decorrer do período e também teria um custo de delimitação muito elevado. E o terceiro seria utilizar o divisor topográfico, né? E esse divisor topográfico, então, é a metodologia mais utilizada por ser mais barata e extremamente eficiente e representar bem a limitação da bacia. Então, nesse caso aqui, nós temos um rio Y e um rio X, e o divisor de água é exatamente o ponto mais alto que divide, que separa, termina separando as duas bacias, porque a precipitação que cair do lado de cá vai ter a energia potencial dela vai ter um gradiente que vai levá-la para cá. E a precipitação que cair do lado de cá vai afluir para esse rio. Então a gente considera como sendo o divisor da bacia esse divisor topográfico. Então, daqui para frente, toda vida que for falado em divisor da bacia hidrográfica, nós estamos entendendo como sendo o divisor topográfico. Essa delimitação da bacia ela pode ser feita através das cartas topográficas. Então, nós vamos precisar, para fazer a delimitação da bacia, informações que vão vir da altimetria e informações que vão vir da rede fluvial. E essas duas informações elas se encontram nas cartas topográficas. Então, nós temos aqui no Ceará esse conjunto de cartas topográficas que vão ter aqui essas informações. Então, se você quiser construir um reservatório aqui, como o Patu em Senador Pompeu, você pega a carta de Senador Pompeu, localiza o eixo da barragem e depois disso identifica quais são os rios que estão contribuindo para esse exutório, e pode ser que você necessite mais de uma carta e forme um mosaico de cartas. Então, se você tiver, por exemplo, essa carta topográfica e desejar, por exemplo, aqui no caso, a delimitação dessa bacia hidrográfica aqui, que tem como exutório esse ponto, como é que você pode fazer? Então, vamos pegar esse exemplo aqui de São Paulo. Você faria identificar qual é o rio que está afluindo para aquela bacia hidrográfica. Você marcaria aqui os rios que estão afluindo para outras bacias hidrográficas, né? Ou para outras seções ajusantes daquela mesma bacia, da grande bacia, mas a bacia hidrográfica desse ponto aqui são as águas que estão afluindo para cá. Então esse outro rio aqui, por exemplo, está chegando ajusante desse ponto que eu quero definir qual é do meu exutório, onde eu estou construindo, por exemplo, esse barramento. Marcaria também quais eram os pontos mais altos da bacia, né? Observe que tem pontos altos internos à bacia hidrográfica, então na realidade sendo o divisor de água de um afluente e de outro, o que vai importar para a divisão de água do divisor da bacia hidrográfica aqui com as demais bacias circunvizinhas é exatamente esses pontos que estão aqui na fronteira entre essa região e a outra, né? E aqui você tem as curvas de nível. Então a partir dessas informações você começa a fazer o traçado manual. Então observe aqui que nesse traçado manual a gente vai estar aqui, essas curvas de nível que elas estão aumentando, a cota dessa curva de nível está aumentando, então a gente está vindo aqui, acompanhando aqui esse divisor de água. Observe que onde você tem esse tipo aqui de bico de pato, né, normalmente a gente vai passar o divisor de água, né, nesse ponto aqui. Por quê? Porque aqui, esse ponto aqui, ele é mais alto do que esse lado de cá e mais alto do que o outro. Então aqui ele funciona aqui como sendo exatamente o ponto mais alto. Se eu fizer aqui uma seção que tangencie esse bico de pato aqui, ele seria o ponto mais alto nessa seção. Então a água está escoando para cá e a água está escoando para o outro lado. Mesma coisa aqui, né? Aqui é mais alto, então aqui está escoando para o lado de cá e para o lado de cá. Então a gente vai acompanhando aqui e fazendo essa definição aqui do divisor de água, utilizando aqui para poder ter maior precisão
a tal das curvas de nível, as tais curvas de níveis, né, de curva de nível. Então a gente vai fazendo esse traçado e aí vai fazendo isso aqui. Dessa forma é a forma mais tradicional e clássica de fazer o traçado da bacia hidrográfica, que historicamente foi feita historicamente manualmente. Hoje em dia existem técnicas utilizando sistemas de informação geográfica que possibilitam métodos mais avançados para o traçado da bacia, a partir de um modelo digital de terreno. Então, o que é um modelo digital de terreno? Nós vamos ter aqui um modelo digital de terreno que consiste e a gente vai ter aqui a bacia hidrográfica, a região, né? A gente vai ter aqui a região dividida aqui em quadrículas. Para cada quadrícula aqui nós vamos ter a altitude dessa quadrícula. Então aqui é a superfície, por exemplo, de uma região aqui do Ceará. Então a gente vê aqui as montanhas, aqui a gente vê aqui uma região já mais baixa. Então a partir desse modelo digital de terreno é possível definir a bacia hidrográfica de forma automática. No sistema de informações geográficas. Você define qual é a região que você deseja construir a sua bacia hidrográfica e a partir daqui ele vai identificar qual é a região que está trazendo água para cá, através dos pontos mais altos e através do que a gente chama de razão de aspecto, que é a direção do escoamento em cada uma dessas células. Então, o modelo do sistema de informações geográficas pode calcular automaticamente, né? Isso aqui é a forma como a gente vê normalmente a informação do modelo numérico de terreno. Existe aqui a Embrapa, ela possibilita um modelo numérico de terreno para todo o Brasil, então é possível você baixar essas informações do modelo numérico de terreno a partir desse endereço eletrônico, né? E aqui também são as curvas de nível oriundas desse modelo numérico de terreno. Então existe um exemplo de como fazer o traçado, tanto da forma tradicional quanto da forma utilizando aqui um traçado automático, utilizando um sistema de informação que é o ArcGIS, anexo a esta apresentação.